O vídeo hoje vai ser no nosso centro de infusão, para que vocês entendam como é que funciona o processo. Sempre o início do tratamento com o imunobiológico é um momento muito estressante, onde as pessoas ficam muito angustiadas. Hoje mesmo nós tivemos um caso aqui no centro de infusão, onde a paciente chegou tão tensa que quando a nossa enfermeira Roberta pegou a veia dela, ela quase desmaiou, de tanto estresse que ela estava. Então, eu gostaria de trazer para vocês algumas coisas do nosso dia a dia no centro de infusão, para tentar desmistificar um pouquinho isso aqui e para que vocês se sintam cada vez mais confortáveis em fazer os seus tratamentos e poder ter uma vida muito legal ao longo do tempo. Então, como é que acontece? O paciente chega no centro de infusão, ele é avaliado pela Roberta, que é a nossa enfermeira, onde vai ter todas as características, nome, peso, idade, a sua doença, com quem se trata, tá? A partir de então, eu converso com o paciente, tento entender se existe alguma contraindicação para a administração do imunobiológico, como por exemplo, se o paciente está em vigência de algum processo infeccioso, a gente não pode administrar a droga naquele momento. Tem que entender o que está acontecendo, tratar o problema e logo depois o paciente faz a administração do seu tratamento. Bom, depois dessa conversa inicial, depois de entender qual é o medicamento que o paciente vai receber, qual é a dose do medicamento que o paciente vai receber, o paciente então é encaminhado para as poltronas. São 4 poltronas aqui no centro de infusão, onde o paciente fica super confortável, ou vendo a sua televisão, numa boa, batendo papo com a Roberta. Eu sempre brinco com ela que ela gosta de conversar bastante com os pacientes e é um momento de descontração, porque alguns pacientes chegam tensos e estressados, e aí um papo diferente, de coisas diferentes, sempre traz um pouco mais de conforto, acolhimento e carinho para esses pacientes. Bom, o paciente senta na cadeira, é pegado uma veia, é usado o que a gente chama de um abocate, que é uma pequena mangueirinha de plástico, onde fica na veia do paciente, e é iniciado a infusão através de um equipo de soro conectado numa bomba de infusão. A bomba de infusão é um equipamento onde nós conseguimos definir exatamente qual é o volume de infusão que o volume que esse paciente vai receber ao longo do tempo. Quando nós falamos de infliximab, por exemplo, que é uma das drogas que mais a gente utiliza no centro de infusão, as 3 primeiras doses o paciente vai ficar 2 horas conosco. Esse paciente, antes de iniciar o medicamento, ele faz uma medicação, uma pré-medicação para prevenir uma reação, se ele não está usando imunossupressor. Se ele usa imunossupressor, que é azatioprina e metotrexate, ele não precisa usar essa pré-medicação. E depois da pré-medicação, nós iniciamos a infusão do medicamento. Como eu disse, as 3 primeiras doses, que é na semana 0, 2 e 6, o paciente fica 2 horas conosco. A partir de então, ele fica somente 1 hora durante a infusão, e essa infusão, na maioria das vezes, ocorre a cada 8 semanas. As infusões são acompanhadas durante todo o seu período pela Roberta e por mim, onde qualquer sinal e sintoma de reação, nós estaremos ao lado do paciente, atendendo e corrigindo qualquer tipo de complicação que possa ocorrer. E que complicações são essas? A principal complicação é o que nós chamamos de reação infusional, certo? Alguns pacientes, quando recebem estas medicações, podem apresentar um mal-estar no corpo, taquicardia, tosse, dor no peito. E essa situação ela é rapidamente tratada com a suspensão da medicação, a parada da medicação e a administração de alguns medicamentos que vão amenizar os sintomas e fazer com que os pacientes se sintam melhor. Após a normalização do quadro, após o paciente sentir-se totalmente confortável, a gente vai reiniciar a medicação, mas neste momento de uma forma muito mais lenta e gradual, para prevenir que o paciente tenha uma outra reação infusional. Existem algumas situações que o paciente apresenta várias reações infusionais e nestas situações nós conversamos com o médico assistente e muitas vezes tem de se suspender e trocar por outra droga. Enfim, a situação é muito tranquila e é isso que eu gostaria de passar para vocês. O caminho aqui no centro de infusão
ele se faz de uma forma muito tranquila, em que o paciente tem muito conforto, o paciente vai se sentir muito seguro, porque sempre vai ter equipe de enfermagem e de médico acompanhando, e os riscos relacionados a esta medicação se tornam muito pequenos, porque ele vai ser muito bem acompanhado. Ok, gente? Devagarinho eu vou mostrando outros vídeos aqui do centro de infusão e vocês vão entendendo cada vez mais como é que a coisa funciona. Até breve.